A imprensa noticia. A polícia apura. Mas o desfecho, né? Os finalmente, até agora não apareceram. Polícia Federal apura menções a filho de Lula. Aí o Aguirre comenta, né? PF diz ao Supremo que apura-se filho de Lula foi sócio oculto do careca do INSS. Vamos ver, né? Apuração da PF. Vamos ver essa apuração. Quem que vai falar? Fábio Luiz foi mencionado na investigação, mas até agora não foi identificada participação direta dele nos fatos. Defesa classificou menções como ilações e diz que ele não tem nenhuma relação com o INSS. Tem nada. Zero. Zero conexão, viu? Careca do INSS mandou entregar encomenda em apartamento alugado por Lulinha. Zero conexões. Novas mensagens em posse da Polícia Federal revelam que o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, mandou entregar uma encomenda em um apartamento alugado pelo Lulinha. Em 6 de outubro de 2024, o careca do INSS enviou para um de seus funcionários o print de uma conversa com o endereço do prédio residencial em Moema, São Paulo, solicitando que fosse entregue um medicamento no local. Em seguida, o careca do INSS acrescenta que a entrega deve ter o nome de Renata Moreira. Quem é Renata Moreira? Esposa de Lulinha. Como destinatária. A coluna teve acesso às mensagens. O que diz Lulinha sobre a encomenda enviada por careca do INSS? Por meio do advogado Marco Aurélio de Carvalho, líder do Prerrogativas, filho de Lula declarou que não tem conhecimento da encomenda. Frisou que ele próprio não era destinatário final. A mulher, sua esposa. Ele, Lulinha, desconhece até porque ele próprio não é destinatário. Boa. O advogado voltou a negar qualquer relação de proximidade entre o careca do INSS e Lulinha. E mais, o grupo Prerrogativas, muito democrático, já tratou de levar a democracia à frente, né? A conversa entre o diretor da Polícia Federal e o coordenador do Prerrogativas sobre Lulinha no Planalto. Andrei vai pedir apuração sobre o que Marco Aurélio de Carvalho chama de vazamentos seletivos. Tá ali, né? Vamos ver o que a matéria diz. Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Prerrogativas, disse que vai pedir... O Andrei falou pro Marco Aurélio de Carvalho que vai pedir uma apuração interna sobre o vazamento de informações referente ao Lulinha. Como assim a PF tá vazando algo do Lulinha? A PF só pode vazar contra o bolsonarismo. Oxi, essa PF aqui do Lula tá doida. Isso aconteceu diante do painel com a inscrição Defesa da Democracia. Os dois conversaram sobre o Lulinha. Tá aqui a imagem, ó. Olha lá, né? Eita, é muita democracia, meu Deus do céu. É muita democracia. O Cláudio Dantas comenta, não é advogado ligado a Lulinha, é o advogado do Lulinha e chefe do Prerrogativas, o braço jurídico do PT, amigo da Janja. Como ousam, né, revelar qualquer coisa ligada ao Lulinha? A sociedade vai fazer pressão. Aí é ruim, né? Prejudica o Lula. Lobista orientou a entrega discreta de propina a chefe do INSS para evitar o desconforto para ele. É uma coisa dessa? Relaxa, gente. O crime pode acontecer, desde que seja discreto e não cause desconforto. Sério, bicho, tem umas coisas que nem lendo eu acredito. Pois é, Thalita. E a gente fica aí a ver navios, né? Esperando se vai ter algum desfecho. André Chaldres gravou um videozinho ontem, né? Só colocou ali o careca do INSS na CPMI. Firma usada pelo careca do INSS pagou R$700 mil. A ministra do Supremo Tribunal Militar, é superior, né? Superior Tribunal Militar, indicada por Gleisi Hoffmann. É que é matéria dele. Pagou 700 mil ao escritório de advocacia da ministra Verônica Abdala Sterman, ao STM. O pagamento consta em um dos relatórios de inteligência financeira, os RIFs, elaborados pelo COAF e encaminhados à CPMI do INSS. Militares vão falar alguma coisa? Não, né? Segundo o RIF, o pagamento foi feito pela firma ACX ITC Serviços de Tecnologia S.A. O período analisado no relatório vai de outubro de 2024 a fevereiro de 2025. Portanto, o pagamento aconteceu antes dela tomar posse como ministra do STM. 41 anos, nomeada pelo PT, né, pelo Lula. Ela já teve como clientes a Gleisi. E o jornalista colocou, eu acho que deve ser ex-marido, né? E o marido da petista, ex-ministro Paulo Bernardo. Porque a Gleisi está com o Lindenberg atualmente. Enfim, além de também já ter definido o Geraldo Alckmin. 3 políticos apoiam a indicação dela ao cargo. Essa daqui é aquela outra notícia que é um tapa na cara de todo brasileiro. O escândalo do INSS se deu exatamente pelo quê? Pelo fato dos descontos estarem sendo feitos sem autorização. Tava lá as entidades chupiando. O que a Folha de São Paulo nos conta? Que as centrais sindicais querem declarar inconstitucional lei que proíbe descontos em benefícios do INSS. Como é que um brasileiro de bem consegue manter a sanidade neste país? Só disso daqui tá sendo cogitado. Já era pra estar assim, cara, não é possível uma coisa dessa.
Não é possível uma coisa dessa. É querer muito, viu? Ver as coisas darem errado. Aí o Brasil de Lula, que não para por aí, em decisão sigilosa, PGR arquiva investigação sobre segredos de Lula e Janja do Planalto. Há um ano, o Ministério Público Federal abriu inquérito para investigar sonegação de informações pela presidência na atual gestão. O inquérito para investigar o sigilo exacerbado do Lula finalizou com a decisão sigilosa. É sigilo sobre sigilo. Tá ali o Brau, né? Decisão sigilosa sobre sigilos. É isso que a esquerda chama de dobramento. O governo Lula amplia a alegação de sigilo para negar acesso a informações. A cada 3 pedidos negados via lei de acesso à informação nos últimos 3 anos, recebeu como resposta que os dados solicitados estão submetidos a algum tipo de sigilo. Procurada CGU afirmou que mantém alto nível de concessão de informações. O Lula não fez promessa de campanha, quer derrubar todos os sigilos, acabar com isso? É uma grande falha. É porque diz assim, cara, fica aí, a imprensa narra. Cadê? Porque a imprensa não relembra, porque não vai, porque não entra em campo. Pra gente conseguir as informações, aqueles editoriais, aquele dedo na cara, que estariam colocando se fosse Bolsonaro. A minha felicidade tá em ver, às vezes, a esquerda brasileira falar mais verdades do que o consórcio. Nosso amigo Mauro Lopes, trabalha lá com o Jones Manuel, Farol Brasil, traz verdades duras sobre Disseu, advogados, políticos. Você vê, inclusive, ali as imagens, né, que ele colocou na live que ele tava fazendo, ó. O Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, Paulo Gonet, Gilmar Mendes, Disseu e o advogado que ele vai falar ali, que é o João Paulo Cunha. Vou ler primeiro o que a Pâmela escreveu. E a gente escuta o Mauro Lopes. Às vezes é bom dar um giro pelos canais de esquerda e parar pra ouvir o que eles têm a dizer sobre situações da atualidade brasileira, até pra gente não ficar preso numa bolha. No editorial do Farol Brasil, o jornalista Mauro Lopes faz uma crítica direta à naturalização da elite política e jurídica milionária no interior do Estado brasileiro, usando José Disseu e João Paulo Cunha como exemplos centrais. Segundo o Mauro, José Disseu atua há anos como lobista profissional, acumulando patrimônio por meio de relações com grandes grupos econômicos, inclusive internacionais. Ele aponta que essa atividade é tratada com absoluta normalidade dentro da cúpula do poder, apesar do histórico político de Disseu. Já João Paulo Cunha é descrito como um advogado milionário que se beneficia do trânsito privilegiado nos gabinetes do poder. Mauro destaca o caso da usina Santa Bárbara, flagrada por auditores fiscais por trabalho análogo à escravidão e que, após contratar Cunha, acabou retirada da lista suja do trabalho escravo por decisão do Ministério do Trabalho. Para o jornalista, o episódio evidencia como revelações políticas e influência institucional se sobrepõem à gravidade dos crimes trabalhistas. O ponto central da análise é que ser milionário, seja como lobista, como advogado de grandes interesses ou operador político, tornou-se algo completamente normalizado no topo da República, que é composto pelo PT, né? Inclusive entre figuras que discursam publicamente em nome dos trabalhadores. Mauro aponta esse processo como um sintoma da captura do Estado por uma elite que transita livremente entre política, dinheiro e poder, sem constrangimento público ou institucional. Quando você pega essa análise do Mauro e aplica para situações como, por exemplo, a crise do Banco Master, você passa a entender melhor como nessa república não tem mocinho quando se trata em defender os seus próprios interesses. Só tem lobistas vilões que se sobrepõem à vontade e ao interesse popular. Vamos ouvir o Mauro Lopes. Voltar aqui aos termos do editorial, você tem razão. O José Dirceu é um lobista. O José Dirceu, desde que deixou o governo, Lula ganha dinheiro com lobby. Ele faz lobby para grandes grupos, e não apenas nacionalmente, tá? Internacionalmente também. Então o José Dirceu hoje é um lobista milionário. É fato. Tá? E o João Paulo Cunha é um advogado milionário. E é um advogado que se favorece, como em geral, essa elite da advocacia. A gente viu lá, vou mostrar daqui a pouquinho a festa do Prerrogativas de São Paulo, se favorece desse trânsito pelos gabinetes acarpetados do poder nas esferas municipal, estadual e federal. O João Paulo Cunha, vamos lembrar, ele foi objeto da nossa atenção aqui. Ele foi objeto da nossa atenção recentemente, lembram-se? Ele é o advogado de uma das empresas que foi liberada da lista suja do trabalho escravo pelo seu parça, o ministro do Trabalho, tá? Ex-presidente do Sindicato do Metalúrgico do ABC e ex-presidente da CUT, Luiz Marinho. A qualidade dessa empresa, a usina Santa Bárbara, que escraviza a gente, né? Torna as pessoas escravizadas. Tem uma cena dramática dessa usina Santa Bárbara, de um homem negro algemado pelas costas e sendo levado, não é pela polícia, não, pela polícia da usina, né? Por segurança da usina, para o que eles chamam lá de quarto escuro, para ficar preso, aprisionado no quarto escuro como punição por ele se rebelar contra as condições de trabalho lá. Pois é, então, essa empresa foi flagrada pelos auditores fiscais do trabalho
Esses aí não ganham, esse já bastou, todos os fiscais trabalham estão fora dessa aí, né? Foi flagrada e foi enquadrada como trabalho análogo à escravidão. Contratou quem de advogado? Esse que tá aí, João Paulo Cunha. O que João Paulo Cunha fez? João Paulo Cunha, por ser o João Paulo Cunha, conseguiu que o ministro do Trabalho tirasse a empresa da lista suja do trabalho escravo do país, tá, milionário. E assim, e é uma coisa, gente, só para agora, voltando então ao editorial e fechando o editorial, é um pouco na cara dura, entendeu? Porque teve um comício, teve um evento em São Paulo, em Osasco, recentemente, e o João Paulo Cunha estava lá. E o presidente Lula vira para ele e fala, para de ganhar esse dinheiro todo que você está ganhando, vem ser deputado federal de novo, nós estamos precisando de você. É um negócio assim que, entendeu? Tá totalmente naturalizada esta ideia do ser milionário, bilionário no aparelho de Estado, ou com uma atividades de burguês, como Gilmar Mendes, ou com atividades de prestação de serviço para a burguesia, advogado, lobista e outras. Está absolutamente naturalizado na cúpula da República Brasileira, tá bom? Pois é, né? Parabéns, Mauro Lopes. Tá falando isso pra esquerda. Resta saber se a esquerda vai acordar, né? Pra quem é o Lula. Os petistas estão chamando essa turma da esquerda de web revolucionários. E que eles estão fazendo o jogo da extrema-direita. Como assim eles estão falando isso de Lula, de Zé Dirceu, gente? Não pode, rapaz. Não pode, mas de jeito nenhum. Eu recomendo pra vocês a análise que ele faz sobre como o Lula tá vendendo o Brasil pra Joesley Batista e André Esteves. Muito boa. Meia hora de diversão total. Fica sempre pensando, rapaz, será que eu não quero no canal de direita, por algum acaso? Pra vocês verem. Quando diz, a esquerda, ela não briga em público, por isso que a direita só perde, não é porque as pessoas vivem presas numa bolha. E às vezes tem muita denúncia boa feita contra o governo Lula nas bolhas da esquerda. Basta saber garimpar. Aí mais um caso aqui de hipocrisia, né? Total. Pior institucional no país é notável. Avalia a Verde Ácida, que é do Stuberger. Stuberger fez campanha pro Lula. 5 anos do governo Bolsonaro atacando o governo. E o Gloves ainda tira onda, né? Você mudou de ideia, Stuberger? Ele pergunta isso por quê? Que você vê ali embaixo, né? 30 de janeiro de 2024. Enquanto Lula foi o chefe de Estado e Haddad o chefe do governo, mesmo que isso não esteja no job description deles, a gente tá bem. Por que não tá bem mais, hein? Por que teve, então, Stuberger, uma pior institucional? Não era só ter o Lula e o Haddad, tava tudo certo? Vocês conseguem ver, gente, a diferença, assim, como é claro e cristalino o tratamento dado pra esquerda e o tratamento que é dado pra direita? E se você surta, você que é o radical, você que é o extremista.